Graça e paz, graça e paz. Aleluia. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à live de hoje, ao dia de hoje, à leitura de hoje. Amém? Hoje vamos ler o capítulo 7 de Romanos. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus por esse dia que o Senhor fez. Amém? Aleluia, Jesus, aleluia. Vamos dar continuidade ao nosso, para além da leitura, né, que a gente faz, ao nosso estudo, ao nosso devocional, ao nosso tempo com Deus. Amém? Tempo que o Senhor separa para estar conosco, nós separamos para estar com Ele, para estarmos mais conectados com o nosso Pai Celestial. Amém? Aleluia. Grandes coisas tem feito o Senhor. Grandes coisas. Vocês nem imaginam, nem têm noção. No dia que eu puder contar alguns testemunhos, eu irei contar. Mas Deus tem feito coisas tremendas. Amém? Estou muito feliz, muito. Aleluia, glória a Deus pela tua vida. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Já te convido a abrir a tua Bíblia, se você puder, se você tiver, no livro de Romanos, capítulo 7, que vamos dar início daqui a uns 2 minutinhos, amém? A nossa leitura. Aleluia, Jesus. Oh, santo. Aleluia, Jesus. Santo Espírito, tens liberdade aqui, Senhor. Aleluia. Liberdade para ministrar, para falar, para libertar, para curar. Todo o poder, autoridade e direção estão nas tuas mãos, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Santo Espírito. Aleluia. Então, enquanto esperamos, né? Fazendo um pequeno, breve resumo do capítulo de ontem que lemos, né? 6. Estamos a ler sobre as cartas, né? Que Paulo tem escrito, foi escrevendo, né? Para as igrejas, para os crentes de Roma. E hoje vamos dar continuidade, amém? Saber o que Paulo escreveu mais, amém? Estamos a conhecer mais do lado humano de Paulo, amém? O lado homem, amém? Com as suas perguntas, as suas respostas. Eu creio que muitas perguntas que ele foi respondendo foram perguntas de crentes mesmo, né? Outras perguntas foram dele, de certeza, né? Que ele também tinha os seus questionamentos e o Espírito Santo foi lhe dando as respostas e ele fez em forma de cartas, né? Que é para passar para os crentes, para os novos convertidos, para nós, amém? Porque são perguntas pertinentes e que naturalmente nós vamos tendo, né? Como seres humanos que somos, é natural ter questionamentos, principalmente sobre a vida espiritual, porque só Deus para revelar, né? Porque nós nascemos sem saber quem somos, espiritualmente falando. Nós sabemos que somos uma pessoa, nós sabemos a família que nascemos, sabemos o nosso nome, sabemos quem somos carnalmente, vamos assim dizer, né? Como pessoa. Mas como espírito, só o espírito para revelar, amém? Então eram perguntas que eram normais, eram perguntas que nós teríamos se nós não tivéssemos as respostas na Bíblia. Então Paulo, com a orientação do Espírito Santo, foi fazendo em forma de cartas, perguntas e respostas, e enviando para os grupos de novos crentes, amém? Então essas cartas hoje são para nós, para nos orientarmos, para também nós sabermos como é que foi a realidade naquele tempo, amém? E vemos que muita coisa é igual aos dias de hoje. Tudo bem que muita coisa mudou, tecnologia, tudo mais, mas as lutas de um cristão continuam,
Amém? Podem ser um pouco diferentes das do passado, né, que eles viveram naquele tempo, mas ainda temos lutas, ainda passamos por guerras espirituais, guerras internas, vamos assim dizer, conflitos internos, né? A própria guerra que existe entre o espírito e a carne, amém? Então, a Bíblia serve para isso, amém? Esses escritos, né? O que eles relataram, os apóstolos relataram em Paulo aqui precisamente, servem para nos fortalecer, servem para nos mostrar que existe, né, esperança. A esperança é Cristo. Então, é o que temos lido, né, nesses dias. E ontem falamos sobre bastante coisa. Hoje vamos ver se der tempo, vou falar sobre a alma e o espírito, a diferença. Amém? Que é para esclarecer algumas dúvidas, que possam vir, ou seja, que possam ter, né, que algumas pessoas possam ter. Amém? Aleluia, Jesus. Acho que estamos dentro do nosso tempo. Vamos dar já início à nossa leitura. Para quem entrou agora, nós vamos ler o capítulo 7 de Romanos. Vamos ter só mudar o fundo aqui. Aleluia, Jesus. Aleluia, Rei da Glória. Amém. Capítulo 7 de Romanos diz assim: Meus irmãos, falo a vocês como as pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas, se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas, se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha a se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas desesperadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Amém? Aqui Paulo deu o exemplo do casamento, né? Deu o exemplo de que pela lei, uma mulher que se separasse, por exemplo, né? Ou seja, ele fala da morte do marido. Então, uma mulher que o marido morria, né? Ela se tornava viva, ela podia se casar porque perdeu o marido. Mas, por exemplo, no caso de um divórcio, né? Ou seja, o marido ainda está vivo, ela já não poderia se casar, porque aí ia ser considerada adúltera. Mesmo que eles se separassem, mesmo que se divorciassem, tudo legalmente, pela lei ainda assim seria adúltera. Amém? Ou seja, só a morte separaria, né? Vamos assim dizer, um homem de uma mulher, o casamento. Só a morte iria acabar com um casamento. Amém? E aqui, então Paulo usa esse exemplo para falar da lei. Que pelo sacrifício de Jesus, né, a lei passou a ser nula no sentido de o que nós precisamos perceber, né? Que os israelitas, os judeus, eles tinham a lei como forma de salvação. Ou seja, eles precisavam de cumprir os requisitos, né? Cumprir a lei para serem salvos. Aqui Paulo está a dizer que a partir da morte e ressurreição de Cristo, a lei perde esse efeito. Amém? A lei já não serve como um meio de salvação. Apenas Jesus leva a salvação. Amém? Apenas aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador leva a salvação. Amém?
Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas desesperadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Amém? No 7 diz assim: que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De facto, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Vou aqui abrir aqui um parênteses para explicar um pouquinho sobre isso. Por exemplo, eles lá naquele tempo, né, no tempo que Paulo escreveu as cartas, o evangelho de Cristo era algo novo, amém? Eles seguiam as leis, sabiam, a lei já existe há muitos anos, né? Desde o tempo de Moisés, e Jesus vem, se eu não estou em erro, 700 anos depois de Moisés. Não vou, talvez vou errar um pouco na data, mas foi isso, foi muitos anos depois de Moisés, amém? Ou seja, a lei já se cumpria durante muito tempo, amém? E Paulo vem depois de Jesus, amém? Tanto é que o livro de Romanos é escrito quase 60 anos depois de Cristo, ou seja, estamos a falar de muitos anos de conhecimento e de cumprimento, vamos assim dizer, de uma lei, de uma regra, amém? Quando Paulo vem explicar sobre isso, ele está a explicar aos judeus, mas agora vamos trazer aqui para o nosso contexto atual, amém? Nós nascemos, né, 2000 anos depois de Cristo, vamos assim dizer, 2000, 1000 e tal, quase 2000 anos, né, porque estamos em 2025, então 2025 é considerado depois de Cristo, então nascemos por volta disso, quase todos nós estamos aqui. Então o que é que nós precisamos saber? Se nós não tivéssemos a Bíblia, com as leis, com os mandamentos, com tudo que está ali escrito desde Gênesis, quem queria nos dizer o que é pecado e o que não é pecado? Porque naquele tempo eles sabiam, eles não tinham Bíblia, mas haviam os manuscritos, né, que foram escritos pelos homens de Deus, né? E eles tinham os registros daquilo que foi escrito pelos profetas, pelos apóstolos, tudo eles tinham escrito. Então, se não fosse necessário, se a lei, por exemplo, né, fosse abolida, tipo, já não é necessário mais, vamos rasgar tudo. Como é que nós que nascemos 2000 anos depois de Cristo e os nossos filhos que ainda estão a nascer, os nossos netos, nossos bisnetos, como é que iriam saber o que é pecado e o que não é, se não fosse a lei? É isso que Paulo está a dizer aqui. Amém? Paulo está a explicar. É importante nós sabermos o que é, o que não é, porque senão não estaríamos aqui a falar de pecado. Não tem como nós sabermos o que é pecado se nós não formos buscar na lei. Como é que eu vou saber? Aqui, por exemplo, Paulo escreveu, né? Pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Então imagina Paulo que está a escrever essa carta 57, 60 anos depois de Cristo. Agora nós 2000 anos depois, como é que iríamos saber que cobiçar é pecado? Amém? Então eu tenho dito, né, ao longo das lives e temos lido também na palavra, né? Paulo em momento algum ele diz que a lei já não é válida. A lei só não é válida para a salvação, mas ainda serve como um manual, vamos assim dizer, para nós vermos o que é certo e o que não é certo. Amém? O que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que é mandamento, o que é orientação, né? Que os filhos de Deus devem cumprir para ser, como é que vamos saber como é que vamos ser filhos de Deus, tudo isso, amém? No 8 diz assim, no versículo 8 diz: mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produz em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte, pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me pelo meio do mandamento, me matou. Aqui essa passagem me fez lembrar
quando estamos quando éramos crianças, ou quando estamos a educar uma criança, por exemplo, a vela, né? Você tem uma vela acesa. Você diz na criança, não põe o dedo, mas a criança quer ir lá pôr o dedo, ou a tomada. Não põe aí o dedo, aqui dá choque, a criança quer, ou seja, a criança quer fazer tudo que nós dizemos, tudo que nós proibimos, a criança quer fazer, quer testar. Não, deixa eu ver se queima mesmo, não, deixa eu ver se dá choque, né? Porque se você não chama atenção para o errado, às vezes ela nem vai fazer, mas basta você ensinar que não pode fazer isso. Ela quer fazer aquilo. Então é mais ou menos isso que Paulo está a dizer aqui. Enquanto não havia lei, ou seja, antes de Moisés, não havia lei, não havia o que pode, que não pode isso, não pode aquilo. Ou seja, as pessoas viviam de qualquer maneira. Quando vem a lei dizer que isso é proibido, isso é pecado, isso é pecado. Aí o pecado se salientou, ou seja, a vontade de pecar cresceu ainda mais no ser humano. Então Paulo está aqui a dizer que quando ele não sabia o que era a lei, né, ele não, vivia só. Mas quando ficou a saber do que é, né, o que é pecado, aí é que o pecado tinha mais vontade de pecar, vamos assim dizer, né, por palavras minhas. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De facto, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o bem, o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Amém? Aqui Paulo está a dizer que o que faz ele pecar, o que faz ele errar, é o pecado que já existe nele, né? É por causa da nossa natureza pecaminosa, vamos assim dizer. O desejo por fazer o erro é maior do que a vontade, vamos assim dizer, de fazer o bem. Amém? Aqui, se nós pararmos para analisar essas palavras de Paulo, ele está falando dele, ele não está falando de mais ninguém, ele está se usar como um exemplo, amém? Está a falar da realidade dele, das dificuldades dele, né? Dos sentimentos dele. E ele está a assumir o lado humano dele, amém? Temos que levar em consideração que Paulo era um homem, era um ser humano assim como nós, falho, propenso a errar e errou, amém? Pecou, amém? Mas que tentou da melhor maneira andar nos caminhos do Senhor. Ou seja, o que Paulo está nos dar como exemplo? Que somos humanos, amém? Não podemos achar que a santificação realmente torna a pessoa santa, de ser no sentido de vou lhe exaltar, então Paulo é o bam bam bam. Não, Paulo aqui está se colocando na posição de humano, de falho, como ele era de facto. Amém? Como ele era de facto. Então, nós às vezes temos uma forma de ver os apóstolos que eu entendo que vem do nosso background, né? Que nós tínhamos uma imagem que foi passada, como é que se diz? Formatada na nossa mente de santidade, ou seja, de que nós temos que exaltar esses homens, mas enquanto não, em todo momento, desde que nós começamos a ler o livro de Atos para aqui, nós já lemos várias histórias, falamos de vários homens. Um deles foi Pedro, que ele fez um milagre, acho que, se não me engano, ele curou alguém ou ressuscitou, já não me lembro qual dos milagres foi. E as pessoas veneraram, ajoelharam perante ele. Ele disse: levanta, não faça isso, eu sou homem, sou falho como você. Amém? Sou falho como você, sou homem. Não é a mim que você deve adoração. Então, o ato de ajoelhar quer dizer que a pessoa precisa mostrar reverência. E ele
como é que se diz? Repreendeu aquela atitude. Paulo também fez a mesma coisa. Também tentaram lhe venerar e ele repreendeu. Ele disse: eu sou homem, não é a mim, é a Cristo que tem que olhar. Então, nestes últimos versículos estamos a ler, em particular, ele ressalta a natureza humana pecaminosa, falha dele como apóstolo, como pessoa. Amém? Nem é o título, é a pessoa em si. Então, é bom nós prestarmos atenção às palavras de Paulo e entendermos e nos colocarmos na posição dele e vermos que realmente isso também acontece conosco, também aconteceu com um grande homem de Deus. Amém? Então, que é normal que nós também passemos por situações parecidas. Nem apontei onde é que eu parei. Vamos ler o 16. Acho que estou aqui, não entendo o que foi. Não, acho que eu estou um bocadinho, mas vamos ler o 18. Diz assim: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ou seja, Paulo ali a lutar com a sua natureza, né? Com a natureza carnal dele, né? Que ele diz: pois o que faço não é o bem que desejo. Ou seja, quantos de nós, vamos analisar a nossa vida, quantos de nós queria fazer algo bom, mas acaba fazendo mal? Quantas vezes nós tentamos ajudar alguém, em vez de ajudar, prejudicamos? Às vezes ficamos assim, tipo, vou ajudar. Mas depois pensamos, não, vai se sair melhor que eu. Tipo assim, coisas assim. E a pessoa pega e prejudica o outro. Amém? Então Paulo está a mostrar: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Lembrando, pecado que habita em mim, ou seja, um homem pecador. Amém? Como temos vindo a falar, todos somos pecadores. Todos somos falhos. Amém? A única pessoa que veio na terra e não pecou foi Jesus Cristo. Foi o único santo, o único merecedor de exaltação, de adoração. Só ele, mais ninguém. No 21 diz assim: assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Amém? Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Amém? Ou seja, nós estamos a ler relatos do homem que está com uma luta interna, vamos assim dizer. E quantos de nós todos os dias passam por isso? Quantas vezes nós passamos por isso? Estamos ali na luta, né? Que parece que o mal está entranhado. Você, às vezes até em pensamentos, nem falo em ações. Às vezes as ações às vezes são mais fáceis de ser controladas. Às vezes as palavras até são fáceis de ser controladas. Você pode dizer: eu não vou abrir a boca hoje, vou fazer um jejum de silêncio, não falo com ninguém, não respondo a ninguém. Você não peca. Vai passar o dia todo sem pecar em falar. Agora a mente. Quantos de nós conseguem controlar a mente? Eu a partir de agora só pensamentos positivos. Daqui a 5 segundos você já está a pensar coisa que não deve. Daqui a 5 segundos que você pensou, não, só vou pensar coisa boa. Coisa boa. 5 segundos depois já estás a pensar algo que não é bom. Já estás a maquinar aí alguma coisa. O pensamento já foi ontem, o que te falaram, o que te disseram, o que te fizeram. Então nós estamos naquela luta. E aqui nós lemos que é uma luta natural. Por quê? Porque a nossa carne lutando com o nosso espírito. Amém? A nossa natureza pecaminosa que vem de Adão, lutando com o nosso espírito, né? Que é de Deus, que é de Deus, que pertence a Deus. Amém? E tem
como é que se diz? Tem uma passagem bíblica em Gálatas 5 que diz assim: porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Ou seja, é bíblico, é natural, está mesmo na Bíblia, está Gálatas 5:17. Existe essa luta, não é só você que passa por isso, todos nós passamos por isso, todos os apóstolos, amém? Os homens de Deus, aqueles que a Bíblia relata, passaram por isso. Tem aqui o relato de Paulo. Então isso serve como como é que eu posso dizer? Um incentivo à caminhada de fé, um incentivo a nos mantermos nos caminhos do Senhor. Por quê? Porque embora haja lutas, nós temos certeza da vitória. A vitória é Jesus. Amém? Então são coisas que vão acontecer até o fim da nossa vida. Não vai ser os pensamentos, não vai ser as nossas atitudes erradas, né? Que vão nos fazer parar. Nós temos que levantar, reconhecer, né? Pedir perdão quando tiver que pedir perdão por algum pensamento errado, por algum pecado de pensamento, pecado de ações, pecado de palavras. Mas nós temos sempre que reconhecer, porque Paulo aqui podia simplesmente não escrever sobre isso. Mas a partir do momento que ele escreve, isso é um ato de confissão. Amém? A confissão escrita é uma confissão. E então a palavra de Deus também nós lemos anteriormente que aquilo que confessares, né? Aqui na terra, Deus é misericordioso para perdoar os nossos pecados. Mas é necessário confessar, é necessário admitirmos, amém? E mudarmos a nossa conduta. Então Paulo aqui está a confessar que peca, né? O que pecou, está a confessar que embora ele queira fazer o bem, mas existe um mal ali agarrado. Parece que, né? Como ele disse, que o bem está no espírito e o mal está nos membros, está ali entranhado. A pessoa pensa, meu Deus, será que eu sou assim tão má? Será que eu sou mesmo assim, mas eu não mereço? Né? Mas o importante é nós sabermos as nossas limitações como ser humano. Amém? As nossas limitações. Então, eu queria... Terminamos a leitura, né, do capítulo 7. Então eu queria entrar um pouquinho naquela área, naquele tema que eu falei anteriormente, que é o tema das dimensões da alma e as dimensões do espírito, para nós podermos perceber por que existe essa luta, né? Ainda tem as dimensões do corpo, mas como eu disse, o corpo, acho que é mais fácil nós falarmos do corpo, né, da carne, vamos assim dizer. Mas entrando no tema da alma, nós temos que entender que nós somos uma tricotomia. Nós somos três, somos três em um. Amém? Temos o nosso corpo, temos a alma, que é o nosso ser, e nós temos um espírito. O espírito é o fôlego de vida. O espírito é que nos permite viver. Amém? É o que vem de Deus. Amém? Na nossa alma tem os nossos sentimentos, tem as nossas emoções, tem as nossas lembranças, os traumas, as nossas vontades, os desejos, pensamento, raciocínio, gostos. Eu gosto de chocolate. Eu gosto de filme de comédia. Eu gosto... Então, está tudo na alma, tudo, as nossas crenças. O que é que nós queremos? Queremos que Jesus é nosso Senhor e Salvador. Outros creem em outras coisas, né? Então, as nossas faculdades mentais, tipo, por exemplo, tudo aquilo que nós aprendemos na escola, tudo isso fica armazenado na nossa alma. Então, a nossa consciência, o nosso consciente, subconsciente, está tudo na alma. Se separam, né? Às vezes, não sei se vocês já viram aqueles filmes que a pessoa, por exemplo, está num bloco operatório e a alma sai e fica ali, tipo, a ver o que estão fazendo no corpo. Ou seja, a consciência está ali,
né, pronto, eu não creio que isso aconteça, da pessoa sair do corpo e ficar ali a observar, porque não creio nisso. Mas pronto, se nós pararmos para exemplificar e termos uma imagem visual, vamos levar para esses filmes que acontece isso. Então, quando aquela alma sai do corpo e está ali a ver o que está a fazer, e está a tentar comunicar com os médicos, ou tentar coisa, realmente é isso que acontece no sentido da consciência. Amém? A consciência está na alma, então sabe que está mexendo no corpo e tipo, doutor, ajuda, não me deixa morrer, tipo assim. Então é isso que nós precisamos de entender que acontece, que a nossa consciência está na alma. Por isso é que, por exemplo, quando a pessoa é salva, quando a pessoa vai para o céu, a pessoa tem consciência de que foi salva. Não vai chegar lá, quem sou eu? Perdi a memória. Não vai acontecer isso. A pessoa vai ter consciência de que está no céu. A pessoa vai ter lembranças, vai ter... A palavra de Deus diz que que no céu não vai ter nem choro, né? Não vai ter choro, tristeza, não vai ter, ou seja, os sentimentos maus, vamos assim dizer, não vai haver. Então nós não vamos chorar, meu Deus, o meu amigo não veio no céu, o meu parente, nós não vamos chorar. Amém? Não vai ter tristeza. Nós vamos estar conscientes que estamos no céu. Vamos nos lembrar das pessoas que estão, né? Vamos reconhecer, melhor dizer. Ou fulano, tipo assim. Mas nós não vamos ter tristeza. Então, quem não for para o céu conosco, nós não vamos ficar lá pensar, ai meu Deus, se o fulano mesmo me ouvisse, se lesse a Bíblia, né? Não vamos ter esse sentimento. Que eu quis dizer mais? E quando a pessoa vai para o inferno, né? Quando a alma de alguém vai para o inferno, então essa pessoa também tem consciência de onde está. Sabe que lá é um lugar de dor, sabe que lá o calor, né? Porque a palavra de Deus fala que o diabo e os seus demônios vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, né? Então vai ter consciência, foi para o inferno também, exatamente. Então a pessoa também vai ter consciência do lugar que está, vai ter noção do calor, vai ter sede, né? Porque a palavra de Deus conta a história do rico, no homem rico, né? Que foi para o inferno e ele pediu que o pai Abraão pelo menos lhe pusesse uma gota de água na boca. Então isso leva a crer que as pessoas vão ter sede, mas não vai ter água. Então lá, e depois nós, seres humanos, fomos feitos para socializar, para estar juntos. Nós temos que estar em comunidade. Mesmo que, não gosto de estar junto, não gosto de me misturar, mas gosto de estar com as pessoas da tua casa, pelo menos, né? Já que tem aquelas pessoas que não suportam estar com ninguém. Mas a natureza humana é estar em comunidade, estar nem que for da casa, ou tem alguém que gosta, pelo menos uma pessoa que não gosta de ninguém, tem sempre alguém que gosta, vamos assim dizer. Então a pessoa vai ter consciência de solidão, porque vai ser um lugar solitário. Amém? Então este é o problema. Por quê? Porque a consciência está na alma. Então a pessoa pensa, quando a vida acabar, a pessoa morre, lhe enterram, acabou, já não sofre mais. Nós pensamos sempre assim. Mas quem lê a Bíblia, quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Porque às vezes tem pessoas que sabem da Bíblia, sabem que tem histórias, mas às vezes não creem totalmente. Mas quem crê totalmente que a Bíblia é a palavra de Deus, então sabe que essas coisas estão escritas e que a Bíblia, o que está escrito na Bíblia é verdade. É isso que a Bíblia relata. Amém? Então temos que ter essa noção. Então isso é o que nós temos na alma. E depois nós perguntamos, então como é que nós vamos ter certeza que existe uma alma? Temos como é que se diz? Referências bíblicas. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Outra coisa que nós temos o hábito de dizer: nós somos corpo, alma e espírito. A palavra de Deus diz que nós somos espírito, alma e corpo. Ou seja, é por grau de importância. O espírito é o mais importante, a alma é o segundo mais importante e o corpo é o menos importante.
Mas nós, como ouvimos, né, aquilo que eu disse, fomos formatados de uma maneira, então temos a tendência de crer que aquilo que nos disseram de antigamente é que é a verdade. Mas agora estamos maduros espiritualmente falando, estamos a nos amadurecer, a conhecer, estamos a aprender através da palavra o que é que realmente é. Então, se for em 1 Tessalonicenses 5:23, diz que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, temos que preservar espírito, alma e corpo. Amém? Temos outras referências, por exemplo, em Mateus 10:28 diz assim: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Amém? Não tenham medo daquele... Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Quem são os que podem matar o corpo e não podem matar a alma? Porque assim nós aprendemos, né, que o corpo morre, mas a alma é eterna, porque a alma foi feita para viver eternamente. Deus, quando fez o homem, quando Deus fez Adão, ele fez para que ele vivesse para sempre. Amém? Então, o pecado quando entra a consequência do pecado, que é a morte, então vem trazer a morte espiritual, ou seja, a morte da alma, mas que é uma morte espiritual, no sentido de morte no inferno, vamos assim dizer. Mas continua viva a alma, vamos assim dizer. A alma, quando chega no inferno, mesmo está ali a sofrer, a passar aquilo tudo, não morre. Vai ter uma morte eterna, tipo assim, um sofrimento eterno. Amém? Mas a alma foi feita para ter uma vida eterna, ou seja, foi feita para voltar para Deus, né? Para voltar para Deus, não, para voltar para o céu. Amém? Temos outra referência em Mateus 16:26. Eu fiz uma pergunta antes de continuar, que é: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pessoas podem matar o corpo. Um assassino mata o corpo de alguém, mas não mata a alma. E nós temos medo. Ai, meu Deus, o assalto, bebê. Não, é normal ter medo. Inclusive o medo também está na nossa alma. Mas a palavra de Deus diz: não tenham medo dos que podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Por quê? Porque a alma pode ir para o inferno. Então esse é que tem que ter medo. Depois tem em Mateus 16:26, diz assim: pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? O que adianta? Nós estamos aqui a lutar, bué de coisa para ganhar o mundo. Como eu falei ontem, quero ter uma mansão, quero ter um Ferrari, quero ter um Lamborghini. O que adianta nós perdermos a alma? Ou seja, ganhar o mundo inteiro, ter tudo, ter dinheiro, milhões na conta, poder, conforto, tudo isso, e perder a sua alma. O que adianta o homem perder a sua alma? Amém? Poderá o homem dar em troca de sua... Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? O que nós podemos dar em troca da alma? O que nós podemos dar em troca da alma? Não tem como. Aqui só Deus mesmo. Só a salvação está em Cristo. Apocalipse 6:9 diz: quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Amém? Nós somos uma alma vivente. A palavra de Deus diz que nós somos uma alma vivente. Amém? Estamos a falar da alma, amém? Então, falamos sobre as funções primordiais da alma: inteligência avançada, consciência de si mesmo, habilidades linguísticas, capacidade de raciocínio. Ou seja, aprendemos línguas novas, é o que é a alma, que é de tudo que absorve a alma, né? Absorve todo o conhecimento. Pensamentos abstratos, capacidade de comunicação verbal e não verbal, senso de humor, tudo isso está na alma. Senso estético, amém? A nossa aparência, aquilo, né, que nós pensamos: eu estou bonita, não, eu estou mais feia, acordei com coisa. Tudo isso está na alma, amém? Capacidade de se adaptar a mudanças. Estás no frio,
se adapta, veste mais casaco, né? Agora estou vendo um país quente, então tudo isso está na alma. Amém? Dentro da alma também temos os compartimentos da alma, que é compartimento mental, compartimento emocional, sentimental, sexual, intelectual, memórias e lembranças, compartimento materno, paterno, né? A consciência de tipo ser mãe, então essas habilidades. Como é que nós fazemos a manutenção da nossa alma? Com emoções, com sentimentos, com lembranças, memórias, momentos, experiências, realizações. Isso tudo dá manutenção à alma. Como a alma do ser humano estava configurada antes da queda de Adão e Eva. Como é que nós estávamos configurados? A alma era eterna. Não havia pecado, era incorruptível, estava debaixo do governo do Espírito. Ou seja, o Espírito governava sobre a alma. Amém? E sobre o corpo. Tinha comunhão plena com Deus. Após a queda, a alma inclinou-se ao pecado, se tornou corruptível, deixou de ser imortal, podendo ser destruída na segunda morte, aquilo que lemos em Mateus. Passou a governar sobre o corpo e o espírito, a alma, né? Saiu do estado espiritual para material. Ou seja, por que eu não vou entrar no corpo? Porque o corpo e a alma são tipo best friends. Nosso corpo e a nossa alma eles se entendem, amém? Nós queremos com a mente, né, que a nossa alma deseja alguma coisa. Eu agora quero comer um gelado de chocolate. Quem quer é o meu corpo? Não, é minha alma. O meu consciente deseja agora um gelado de chocolate. O meu corpo, que está submetido à vontade da minha alma, vai andar, vai para a geleira, vai abrir, vai servir o gelado, vai comer, ou se comer a tigela toda. Então o corpo está submetido à vontade da alma. Logo eles estão assim, bestes. Com isso o espírito, né, está separado. O que aconteceu com o espírito? Falando agora sobre as dimensões do espírito. O nosso espírito é o fôlego que Deus colocou em Adão. Quando ele fez o boneco, né? Fez ele dormir. Não, ele fez o boneco, adormeceu para fazer a mulher, né? Mas Deus fez o boneco com barro, soprou no nariz o fôlego de vida. Que a vida pertence a Deus. Por isso Deus é que faz, Deus é que tira. Amém? Deus é que dá a vida, Deus é que tira a vida. Então, o nosso espírito é de Deus. Quando a pessoa morre, o corpo é enterrado, a alma vai ver se vai para o céu, se vai para o inferno, dependendo das ações, né? Dependendo daquilo que fez, das suas condutas, e depende de se entregou a vida a Jesus. Primeiro, né? Se entregou a vida a Jesus ou não, ou se aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. O espírito automaticamente volta para Deus. Automaticamente o espírito sobe, vai. O espírito é de Deus. Quando nós, né, por causa do pecado de Adão, quando nós nascemos como se estivéssemos desconectados de Deus. O espírito está dentro de nós, né, porque nós temos o fôlego de vida. É como se fôssemos, vou dar um exemplo assim, de um telefone. Você tem o telefone, mas não tem chip, tipo assim. Ou tem o chip, mas não está conectado à internet. Não sei se esse exemplo é o mais... é o que me vem assim à cabeça. Não sei se dá para fazer entender. Ou seja, só quando você liga o Wi-Fi é que você conecta. Enquanto o telefone está ali desligado, ou seja, o telefone está com chip, mas está desligado. Amém? Então é como se nós estivéssemos assim. Nós temos o chip dentro de nós, temos o espírito dentro de nós, mas esse espírito precisa de se conectar com Deus. Como é que o espírito se conecta com Deus? Quando nós aceitamos Jesus, né, o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Assim que a gente faz, é como se nós tivéssemos carregado ali no botão, ligado o telefone, e automaticamente o chip começa a procurar o sinal, encontra o sinal da internet e conecta com o Wi-Fi. Pá, ligou.
Então, esse ato de ligar se chama religar. Quando nós nascemos, né? Nós estamos desligados de Deus, vamos assim dizer. E quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós nos conectamos com Deus. O que acontece no nosso espírito quando há esse religar? O Espírito Santo habita dentro do nosso espírito. O nosso espírito está dentro, vamos assim dizer, do nosso corpo. O nosso corpo é o telefone, né? É o físico, né? Onde habitam o espiritual. A alma e o espírito, amém? Habitam dentro do nosso corpo. Mas nós não somos esse corpo, nós somos uma alma vivente, amém? O Espírito de Deus habita em nós, o Espírito fôlego. Então, onde é que nós vamos ter referências de que espírito é espírito, Mara? Quem você está falando espírito, isso não existe. 1 Tessalonicenses 5:23 diz que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Já lemos sobre isso. Como também está escrito espírito, então lemos de novo essa referência. Em Eclesiastes 12:7 diz: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Como eu li, o pó volte à terra. Por quê? Porque nós viemos do pó. Por que essa expressão? Se calhar você já ouviu, mas não entende. Mas por que falam que o pó volta ao pó? Não sou pó, sou carne, vai voltar ao pó como? Porque quando Deus criou o homem, quando Deus fez Adão, ele fez um boneco de barro, areia. Ele pegou areia, moldou ali um boneco de cabeça, né? Como nós fazemos com plasticina, coisa assim, quando éramos crianças, né? Então formou um homem. Então, por isso a expressão do pó viemos, para o pó voltaremos. Então, o corpo, por que é posto na terra? Normalmente, né, quando a pessoa morre, é lançado, é enterrado debaixo da terra. Depois descompõe, né? É assim que se diz? Decompõe, né? Se desfaz e volta para a terra. Então, essa expressão, e é bíblica. E o pó volte à terra como era. E o espírito volte a Deus que o deu, ou seja, Deus nos deu o Espírito. No entanto, está chegando a hora, agora estou a ler João 4:23 ao 24, do versículo 23 ao versículo 24, diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de facto já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em 2 Timóteo 1:7 diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Em Jó diz: mas é o Espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, o sopro do Todo-Poderoso. Amém? Tem um outro versículo, o livro que eu gosto de ler, que é o 1 Coríntios 2:14, diz: o homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para ele são loucura. Não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Então, sabe por que eu gosto muito desse versículo? Porque quando nós nos convertemos a Deus, quando nós nos voltamos para Deus, então começamos a tratar de coisas espirituais, porque começamos a entender que nós somos espírito, nós somos alma, por isso somos espirituais. Amém? A alma é um espírito, vamos assim dizer. Nós começamos a entender das coisas espirituais. E quem não entende, né, por exemplo, pessoas que não entendem, não são convertidas, não leem a Bíblia, não têm conexão com Deus, começam a achar que quem é de Deus é muito espiritual. Tipo assim, você só pensar nessas coisas espirituais, nós estamos aqui, o mundo é agora, a carne, né? Tipo assim, enquanto que quem é espiritual
Entenda as coisas espirituais, porque as coisas espirituais são de Deus. E quem não é espiritual não vai entender, vai parecer que é loucura. A própria palavra diz: o homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para ele são loucura. Ou seja, é normal. Se você conhece alguém que é muito espiritual e você achar que essa pessoa é maluca, é normal esse sintoma. Porque a própria palavra diz que quem não entende vai parecer loucura. Mas quem está a viver, né, o espiritual, ou seja, a pessoa está a ver, está a entender o que Deus está a trabalhar, o que Deus está a fazer no espiritual. Então essa pessoa também vai entender que o outro pense que ela está louca, né? Então se te chamarem de louca a partir de agora, leva isso como um elogio, amém? Começa a entender, afinal também é uma ficar espiritual. Como é que se diz? Uma das evidências que estamos a ficar espirituais é acharem que as pessoas estão nos acharem de loucos, amém? Então diz assim: temos um espírito para nos dar vida espiritual e conexão com Deus. A partir do momento que o Espírito Santo habita em nós, a partir do momento que é o religar que o nosso espírito se conectou com Deus através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que nos conecta a Deus. Então começa a gerar um trabalhar, amém? Então as características do Espírito são fôlego de vida, voltará para Deus. O nosso espírito voltará para Deus, amém? O nosso espírito. O espírito é incorruptível. Não tem essa conversa de não, se fizesse assim, isso aí é a alma. A alma é que vai nessa e o corpo vai na onda da alma, amém? O corpo obedece à alma, a alma assim estão juntos, como nós já aprendemos, são besties, né? Os best friends. Mas o espírito não tem essa conversa. O espírito não entra na conversa da alma nem na conversa do corpo. O espírito é morada do Espírito Santo, onde Deus se comunica com o ser humano. Amém? O nosso espírito é onde existe a conexão por causa do Espírito Santo que entrou. Então nós passamos a ter conexão com Deus. Então começamos a entender as coisas espirituais, começamos a entender o que Deus quer conosco, quem nós somos para Deus, amém? Então aí começa o entendimento, amém? Em Gálatas 5, já li não sei se li essa passagem. Porque a carne milita contra os... Eu não li, acho que eu li no da alma, mas aqui vou ler de novo. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ou seja, enquanto a carne quer fazer as coisas da carne, por exemplo, o que a carne gosta? A carne gosta de dormir, amém? A carne quer só ficar deitada. Só quer ficar deitada, ver um filme, a mudar de canal. Se o canal pudesse mudar sozinho também, tipo, se a pessoa fizesse só assim, piscar o olho, o canal mudasse, fixe. A alma gosta de relaxar, amém? A alma quer ficar no relaxe, no conforto. E o espírito quer se conectar com Deus. Nós temos essa necessidade, eu já falei várias vezes sobre isso, que nós temos uma necessidade de adoração, nós temos uma necessidade de buscar, de acreditar em alguma coisa. Tanto é que eu até dei exemplo, se alguém chegar, né, desde criança, você nasceu e te disseram que essa caneta aqui é Deus, você vai crer que é Deus, porque nós temos uma necessidade de crer em alguma coisa. Essa necessidade vem do Espírito. Amém? O nosso espírito como não está conectado com Deus, nós não sabemos que Deus é a quem nós devemos prestar adoração. É Deus que nós devemos buscar. Então, o que nos disserem que é Deus, o que nos disserem que aquilo faz milagre, aquilo salva, aquilo cura, se você pegar essa caneta e meter dentro do teu coiso e vai ter uma proteção, nenhum espírito maligno você vai acreditar que a caneta vai te proteger. Então a caneta, você vai ficar naquela ilusão de que é uma proteção, amém? Por quê? Porque o espírito precisa de crer em alguma coisa. Então aquilo que lhe entregarem que é verdade, ele vai aceitar que é verdade, ele não consegue discernir. Quando o Espírito Santo se conecta com o teu espírito, aí ele começa a te dizer, não, isto é mentira.
vai ler a palavra. Então o Espírito vai começar a dar a necessidade de você ir para buscar a verdade. Amém? Vai buscar Jesus, que é para Jesus dizer quem é que merece ser adorado. O que é Deus? Quem é Deus? Amém? Então você vai ver, me enganaram que a caneta é Deus, que a caneta afinal me protege. Afinal não protege, a caneta não cura, a caneta não salva. Amém? E aí com nossos olhos começam a abrir, nosso entendimento começa a abrir. Por isso é importante nós lermos a palavra. Como fortalecer e alimentar o espírito? Oração, leitura da palavra. Eu até colocaria a leitura da palavra primeiro, mas como eu sei que existe ali uma dificuldade, né? Porque a carne não quer ir ver Netflix. A carne não quer, a alma não quer, as duas bestes não querem, então o espírito é que quer. Então, pronto, a oração talvez seja realmente a melhor, porque você só está a falar, às vezes nós estamos tão angustiados, né, que começamos a falar assim, porquê, isso já é uma oração, amém? Então a oração está em primeiro, então é válido que seja. Então vai a oração, a leitura da palavra, o jejum, adoração, livros que edificam, de edificação cristã, filmes, séries e documentários cristãos, amém? O jejum é algo muito sobrenatural, muito sobrenatural. Quem dera nós cristãos jejuarmos como jejuam pessoas de outras religiões, levam a sério o jejum. E nós cristãos temos somos um bocadinho mimosos, né? Vamos assim falar com carinho, para não ofender ninguém. Mas o jejum é muito importante. Por quê? Porque o jejum faz a carne sofrer. A carne, a vontade de comer gelado, amém? E o corpo que obedece, que tem que andar e abrir a geleira para tirar aquilo que nós coisamos. Então o jejum mata, o jejum quebra, põe elas as duas, a alma e a carne, né, o corpo, no seu devido lugar. Porque quando a pessoa faz isso, você está a mostrar, espera aí, você não manda, eu não vou comer agora, porque eu estou a fazer um propósito de jejum, eu quero me conectar com Deus, quero estar mais próxima de Deus. E eu fazendo isso, eu estou a colocar a carne e o corpo e a alma no seu devido lugar. Tipo assim, vocês não mandam, eu estou primeiro, então eu tenho que me alimentar. E o Espírito Santo, o nosso espírito alimenta-se com as coisas espirituais, com as coisas que nos conectam com Deus. Então eu vou orar, vou ler a palavra e eu vou jejuar para colocar a carne, né? Quando eu falo carne, já estou a falar alma e corpo, vamos já dar nome para os dois. Eu vos pôr no seu devido lugar. Então vais passar um pouco de fome, porque você não manda, você não me diz que eu tenho que comer hambúrguer essa hora, ou ir pegar, aquecer o almoço, então não vais comer, vais ficar quietinha. Então é isso que o jejum faz, o jejum mata a carne, para o corpo, para o espírito estar acima, mostrar o poder, ou seja, mostrar que quem está em primeiro lugar é o espírito, amém? Porque é o espírito que nos conecta a Deus, logo ele tem que estar mais forte do que a carne e a alma, os dois, a carne, né? Já demos nome nos dois. Então, o jejum faz isso. O jejum é muito poderoso. Eu falo por experiência própria. Experiência própria, eu vos digo que desde que eu comecei a jejuar, eu vou fazer estou quase a fazer um ano, onde eu consegui realmente entender o jejum e aplicar, não só entender, mas aplicar, pôr em prática o jejum. Eu consegui e eu tive um crescimento espiritual, assim, sobrenatural. Eu cresci em um ano, não sei quantos anos. Em um ano eu posso dizer que eu dei um crescimento de não sei quantos anos, assim, de uma forma sobrenatural. Por quê? Porque eu consegui pôr o jejum, a oração e a leitura da palavra juntos, amém? Consegui, e o jejum me ajudou muito. O jejum me ajudou a poder conseguir ler a palavra. Então foi preciso eu começar a jejuar de facto para conseguir fazer coisas que eu não fazia. Era ler a Bíblia, orar. Para mim sempre foram coisas muito difíceis. Então o jejum me ajudou nesse sentido. E depois a adoração. Adoração é o quê? É ouvir louvores, ouvires... por exemplo, esse instrumental é só instrumental, mas é um instrumental de adoração. Então
coloca esse instrumental. Se você gosta de ouvir louvor com palavras, né, cantados, vamos assim dizer, também. Então, o importante é adorar. Estás naquele momento de adoração ao Senhor. Amém? É necessário. Livros de edificação cristã. Também temos que ver quem escreveu. Amém? De preferência, pessoas sérias, pessoas realmente que tenham um testemunho na presença do Senhor. Amém? E o próprio Espírito Santo. Quando nós começamos a nos conectar com o Espírito Santo, ele começa a nos dizer quem ouvir, quem não ouvir. Amém? Quem ler, quem não ler. Filmes, séries e documentários cristãos edificam também muito. Então, a alma se alimenta dessas coisas. Amém? Como o espírito do ser humano estava configurado antes da queda de Adão e Eva. O espírito governava sobre a alma e o corpo. O espírito governava. Por causa da queda, o espírito perdeu. Mas depois vamos já ler sobre a queda. Então, como é que estava configurado? O espírito governava sobre a alma e o corpo. Tinha plena comunhão com Deus. Não tínhamos que estar aqui a lutar. O Adão não teve que estar a lutar. Deus está ali e falava, chega aquela hora, tens que vir falar comigo. Não havia essa necessidade. Ele próprio já sabia. Chegou a minha hora de falar com o papai do céu. Então, ele já ia. Lá mesmo no jardim, ele tinha um encontro com Deus. Amém? Deus quando fez Adão, fez na intenção de haver relacionamento, intimidade, estarem juntos, conversarem. Amém? Então, Deus quando fez o homem, fez para isso, para ter conexão com ele. Por isso nós não estamos aqui, não caímos aqui no mundo de paraquedas e nem sabemos quem é Deus e não podemos. Então, temos essa... Tanto é que a nossa natureza tem essa necessidade de adoração por causa disso. Porque nós fomos feitos para isso, para nos relacionarmos com Deus. E Deus está à espera que nós tenhamos aquele momento com Ele. Amém? Então, Adão, né? Ou seja, o Espírito tinha plena comunhão com Deus e era incorruptível. Após a queda, o Espírito tornou-se inativo. Aquilo que eu disse, tipo, desligou, ficou tipo hibernou, né? Ficou desconectado do Criador. O Espírito tem a necessidade de nascer de novo, aceitar o Filho de Deus, ou seja, o novo nascimento. O Espírito é morada do Espírito Santo e necessidade de se fortalecer. Então, nós temos sempre que olhar para o Espírito, para o nosso Espírito, como nós olhamos um exemplo que é para poder ser, para poder fazer perceber. Quando nós não comemos, né? Tipo, acordamos e estamos no corre-corre e acabamos por perder a nossa primeira refeição e depois estamos na rua, não temos dinheiro, não temos tempo de vir para casa, perdemos o almoço. Como é que nós estamos? Como é que o nosso corpo fica? Você não consegue pensar bem. Se alguém te fizer alguma coisa, você já vai responder mal, porque está mal disposto. Ou seja, o nosso corpo fica fraco, o nosso corpo fica carente de comida. Então começa a dar já aqueles sintomas já de estou quase a morrer, estou a ver já uma luz no fundo do túnel, ou estou quase a desmaiar, ou seja, o corpo fica fraco. Então é exatamente assim que a nossa alma fica. Porque se nós não alimentarmos a alma com leitura da palavra, com oração, com jejum, com adoração, em vez de assistir um filme de terror, ou assistir um filme que não vai te acrescentar em nada, vou assistir uma comédia, não tem nada de mal, vai ficar só a rir à toa, e depois essa maior parte dessas comédias, esses filmes, tem um montão de palavrões, um montão de palavras torpes, não edificam o espírito. Então, se nós pegarmos e assistirmos um filme bíblico ou um filme que fala de fé, amém? Então, nós estamos a alimentar o espírito, nós estamos a dar comida para o nosso espírito, amém? Nós, quando fazemos essas coisas, nós estamos a alimentar o nosso espírito, ou seja, o nosso espírito não vai ficar mais fraco, nosso espírito não vai ficar quase a ver a luz do fundo do túnel, estou quase a morrer, é a mesma sensação que o corpo tem quando está com fome. O nosso espírito também tem isso. Então, começamos a buscar coisas, começamos a procurar coisinhas para preencher. Então você fica aquela, eu estou sentindo um vazio, deixa eu fazer não sei o que, deixa eu ir para o ginásio, por exemplo, vou para o gym. Você vai já com boa de empolgação, começas a fazer, depois começa, não estou a me sentir completa.
ou completo. Bem, deixa eu fazer aula de artes marciais. Tipo assim, você começa a buscar coisas para preencherem um vazio que você tem. Né? Esse vazio é real. Isso não é... Ah, não, sou eu que tenho essa sensação. Não, isso é uma sensação verídica. É uma sensação que todos nós temos. Nós temos esse vazio dentro de nós. Esse vazio precisa de ser preenchido com o Espírito Santo. Esse é um vazio, é um buraco que tem exatamente a medida do Espírito Santo. Só quando nós metemos o Espírito Santo lá, é que ele casa, encaixa, e nós já não temos mais essa necessidade. Pelo menos essa necessidade fica suprida. Vamos ter outras necessidades naturais. Tem necessidade de férias, vai ser suprido com férias. Tem necessidade de comer ou sei lá o que. Então, cada necessidade é suprida exatamente com aquilo que precisa. O nosso vazio espiritual é preenchido exatamente com o Espírito Santo. Se você tentar preencher com qualquer outra coisa, vai ficar muito apertado, ou vai ficar muito solto. Amém? Então, essa necessidade, esse vazio que você sente, ou se você conhece alguém que diz que estou a sentir um vazio, estou a me sentir um peixe fora d'água, estou a me sentir, tipo assim, eu não pertenço a esse mundo, é normal. Então já sabes qual é a resposta que vai dar para essa pessoa, amém? Espírito Santo. Necessidades do Espírito, relacionamento com Deus, governar sobre a alma e o corpo. O nosso espírito, quando foi feito, quando nos foi entregue lá no jardim, foi para governar a alma e o corpo. Como ele já não governa a alma e o corpo, então ele tem essa necessidade de governar, amém? Se alimentar de coisas espirituais, já falei, adorar em espírito e em verdade. O que é adorar em espírito e em verdade? Quando nós adoramos em espírito e em verdade, nós cantamos um louvor, por exemplo, e aquelas palavras tornam-se a nossa oração. Às vezes nós não sabemos o que orar. Nós começamos a ouvir um louvor que está a falar exatamente aquilo que estamos a sentir. Exatamente aquilo que gostaríamos de declarar para o nosso Pai Celestial. Então começamos a usar aquelas palavras como uma oração. Então entregamos aquele louvor com toda a nossa alma, com todo o nosso ser, e começamos a chorar. Por quê? Porque nós nos vemos que tipo, eu sou tão pecadora, meu Deus, mas tu me amas mesmo assim, tu olhas para mim, tu me vês onde ninguém me vê, eu sou invisível para o mundo. O Senhor me vê, o Senhor vê que existe algo bom dentro de mim. Nem eu estou a ver mais essa bondade, essa coisa, mas o Senhor vê. Amém? Então isso é adorar em espírito e em verdade. Quando você se entrega, quando você diz, Senhor, eu não sei o que eu faço, Senhor. Eu já não sei, eu não tenho mais força para lutar. Já tentei de tudo e não consigo mais. Isso é adorar em espírito e em verdade. Quando nós chegamos a esse ponto, sabe o que a palavra de Deus diz? Que o Espírito de Deus se torna mais forte. Ou seja, ele não precisa disso, mas ele mostra, ou seja, nós mostramos a Deus a nossa dependência nele. Então o Espírito dele nos torna mais fortes, se fortalece na nossa fraqueza. Porque enquanto nós não temos isso, nós somos autossuficientes. Nós dizemos, não, eu posso, eu controlo, eu tenho tudo sob meu controle, nada está fora do meu controle. Quando você vê que você não tem controle de nada, absolutamente nada, só Deus mesmo, aí você pega e se entrega nos braços do Pai e diz, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Aí, isso é adorar em espírito e em verdade. Amém? O que acontece em nosso espírito após aceitarmos Jesus como nosso único e suficiente Salvador? Acontece o religar. Por isso é que a palavra de Deus fala, desde Atos que nós estamos a ler, desde Atos 1 que nós começamos a ler, já estamos em Romanos 8, nós temos vindo a aprender que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Jesus morreu por nós. Jesus é o nosso Salvador. Jesus. Então já sabemos que o que acontece com o nosso espírito quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o nosso espírito volta a se conectar com o Pai. Amém? Aleluia. Aleluia, Jesus.
Então, nós temos que entender, né? Só para concluir já aqui e encerrarmos a nossa live, que acho que... Enfim, nós temos que alimentar o nosso espírito todos os dias. Então pensa assim, se eu como todos os dias, se eu tomo o meu pequeno almoço, né? Primeira refeição, como o meu almoço, como o meu jantar, e às vezes ainda tem os lanchinhos, né? Uma frutinha para os mais saudáveis, para aqueles mais prontos comem um pão de novo, né? Ou seja, temos os lanchinhos. Por quê? Porque nós temos fome. Então, nosso espírito, vamos aprender. Hoje, todo mundo, por favor, tem que aprender. Vai ter prova no final da live. Estou a brincar. Nós temos que aprender que o nosso espírito tem fome. O nosso espírito precisa, tem necessidade. Então, quando você for comer, quando você amanhã for fazer a primeira refeição, você vai se lembrar que o teu espírito também precisa ser alimentado. Amém? Não negligencia mais o teu espírito. Faz parte de ti. O teu espírito é que te conecta a Deus. Sem o teu espírito, você não está conectado a Deus. Amém? Sem Jesus, você não faz o religar. Então, a partir da manhã ou de hoje, se você ainda vai comer hoje, então lembra, estou a comer, então, e o meu espírito também precisa da alimentação. Então, enquanto estás a comer, põe um louvor. Começa já assim. Então, já está a comer, o físico, né? Está a alimentar a carne, então já estás a alimentar o teu espírito com um louvor. Amanhã vou fazer o pequeno almoço, então vai comer com a tua Bíblia ao lado. Amanhã vou ler onde? Lê de novo o capítulo que lemos hoje. Se não sabe como ler, se eu ler, não vou entender. Então lê de novo o que nós já lemos hoje. Vai se lembrar das palavras que nós estamos aqui a falar. O Espírito Santo vai gerar lembrança, vai gerar, né? Vai trazer tudo de novo, e vai falar outras coisas, porque o Espírito Santo é assim, não vai ser só isso que estamos aqui a ler e vai ficar sempre para sempre na tua cabeça, não. Cada vez que você for ler a Bíblia, o Espírito Santo vai falar algo novo, vai te dar um alimento fresquinho, um pãozinho saindo do forno. Então, vai ler, tá? Comer o pão aqui, beber o chá aqui, tá leve, amém? Estamos a alimentar o espírito, tem que ser assim. Tem que ser assim, não vamos mais brincar. Já passou o tempo, como o apóstolo Paulo falou, quando eu era menino, pensava como um menino, agora que eu sou adulto, penso como um homem, amém? Então, nós já passou a época de pensarmos que como éramos crianças. Nossa transformação depende do quanto nos alimentamos de Deus diariamente. Isso eu falei ontem, quando eu dei a comparação de que quando tu te convertes com alguém, por exemplo, eu vou para a igreja pela primeira vez com a minha amiga e a minha amiga está mais forte na palavra, está mais, mudou mais do que eu, por exemplo, está mais transformada, as pessoas conseguem ver uma pessoa nova nela mais do que a mim, embora tenhamos ido juntas para a igreja, exemplo. Isso acontece por causa da entrega individual de cada um. Então, se a minha amiga já está a ler a palavra, eu ainda estou não sei por onde começar, não sei se tem o tempo, a dar voltas e desculpas. Ela já está começando a ler. Então, a minha amiga já lê, já ora. Eu ainda estou assim, nem sei se vou falar o que com o Senhor, não tenho palavras, as palavras não vêm. Ou seja, ela vai ter uma transformação mais visível, ou seja, vai ter uma transformação mais rápida, vai ter um envolvimento com Deus mais, né, íntimo, vamos assim dizer, do que eu. Então, essa comparação que nós fazemos com as pessoas, às vezes, não sei que já está botando na igreja, mas não muda, é sempre a mesma pessoa, sempre a mesma fofoqueira, sempre a mesma não sei o que, tipo assim. Só pode ir para a igreja, mas se não tiver comunhão com o Espírito, se não tiver uma alimentação diária, não alimentar o Espírito diariamente, só está aí para a igreja. É só mais uma pessoa que está aí para a igreja. Só está a encher lá a igreja, mais nada. Nosso espírito precisa estar no governo das nossas vontades e desejos. Acabou carne ter desejo mais que o espírito. Quando a carne começa a ficar mais forte que o espírito, quando você vê que tá fazendo muita coisa carnal, tipo assim, já estás a aprender a palavra, mas não estás a conseguir deixar aquelas coisinhas que né, que nós já falamos ontem e antes de ontem. Então pega um jejumzinho, resolve esse problema. O jejum põe a carne no seu devido lugar. Acredita em mim que isso é um santo remédio, como se fala. Então a carne já fica aí no seu lugar, então você já começa a parar de fazer coisas que fazia antes.
com o jejum resolve. Precisamos ter o fruto do Espírito para disciplinar nossa alma e nosso corpo. Então, acho que eu não vou ler o capítulo, eu vou só dizer quais são os frutos do Espírito, mas vai ficar tarefa. Vamos começar a dar tarefa. Você depois, quando acabar a live, você vai ler Gálatas 5. Lá você vai encontrar o fruto do Espírito. Amém? Eu vou aqui falar só para ficar assim, para sabermos o que é, mas não vou ler o capítulo. Então, o que é fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Amém? São 2, 4, 6, 8, 9. São 9. São 9 gomos, vamos assim dizer. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, se você sabe, né, que eu tenho aqui coisas que não é tão difícil, assim, um pouco difícil, assim, a mansidão, o domínio próprio. Paciência eu tenho, mas prontos. Bondade também está a entrar aos poucos. Amém? Mas tudo isso quem trabalha é o Espírito. O próprio Espírito é que vai acrescentando em nós, vai dando em nós. Amém? Então aquilo que você vê que tipo, não tem amor pelas pessoas, não tem amor pelo próximo. Então o Espírito vai dando, vai alimentando. Amém? Então vamos nos alimentar espiritualmente da palavra, nos alimentar com as coisas que nos conectam a Deus, e o Espírito vai nos alimentar com o fruto do Espírito, o fruto que Ele dá. Quem dá é o Espírito Santo. Não é, aqui o fruto do Espírito não é o nosso espírito, não, o fruto que o Espírito Santo nos dá. Amém? Então é isso, acho que por hoje já falamos bastante coisa e creio que já passamos mais do que o tempo, mas pronto, é Deus, né? Espero que vocês tenham aproveitado, espero que tenham aprendido. Se passou assim alguma coisa que vocês queiram, tipo, ai meu Deus, gostei dessa parte, então assistam de novo a live, apontem, comecem a arranjar um caderno mesmo, para ir apontando, que é bom, é tipo uma aula mesmo, vamos assim dizer. Eu tenho muitos temas que eu posso trazer, mas vamos deixar o Espírito Santo ir dando a orientação, podemos falar do jejum, dia desses, entrar mais nesse tema do jejum, como é que pode ser feito, amém? Mas por hoje vamos terminar, para a live já não ficar muito longa. Então, não sei se você tem algum pedido de oração. Se tiver, pode colocar aqui, deixa eu beber água. Se não tiver, vamos encerrar já. Amém? Então eu te convido a fechar os seus olhos. Vamos fazer a oração de encerramento da live de hoje. Amém? Amém? Vamos ler capítulo 8. E vamos ver o que o Espírito nos entrega. E amanhã, capítulo 8. Acho que vamos mesmo só ler. Amanhã é só leitura. Amém? Ok, feche os olhos, por favor, quem puder. Vamos orar para encerrar a live. Amém? Pai Santo, Pai querido, Rei da Glória, graças te damos, Paizinho. Muito obrigado, Senhor, por tudo, meu Pai, que entregaste no dia de hoje, Senhor. Obrigado, Pai Santo, por teres falado, teres ministrado os nossos corações, Senhor. Oh, Pai amado, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor continue, meu Pai, trazendo à memória, meu Pai, tudo aquilo, meu Pai, que nós precisamos, Pai Santo, pedir perdão, que nós precisamos deixar, meu Pai, nessa caminhada contigo, Pai amado. Ajuda-nos, Santo Espírito de Deus, fortaleça o nosso espírito, Senhor. Oh, Pai amado, enquanto lemos, meu Pai, que possamos ser alimentados, meu Pai, com um maná novo, meu Pai, caído dos céus, Pai Santo, direto para a nossa vida, meu Pai, direto para o nosso espírito, meu Pai, tornando mais forte, meu Pai, mais próximo, nos tornando mais próximos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai Santo, eu entrego a vida, meu Pai, de cada irmão, cada irmã aqui presente nessa live, Pai Santo. Entrego a vida, meu Pai, também deste irmão que está a ver a live, meu Pai, gravada, Senhor. Em nome de Jesus, Pai Santo, eu te peço que o Senhor vai, meu Pai, de encontro a cada
vida, vai de encontro a cada casa, meu Pai, supre a necessidade de cada um, Pai Santo. Se for necessidade, meu Pai, de provisão financeira, Senhor, que o Senhor possa prover, meu Pai. Se for necessidade, meu Pai, de emprego, então que o Senhor entre com provisão, Pai Santo. Abra as portas de emprego, meu Pai. Se for uma necessidade, Pai Santo, de libertação, meu Pai, então te peço que o Senhor vai de encontro e liberte, meu Pai, esse irmão, essa irmã, em nome de Jesus, meu Pai. Se for, meu Pai, uma necessidade, meu Pai, de conexão contigo, Pai amado, eu te peço misericórdia, meu Pai, dessa alma, meu Pai. Misericórdia desse irmão, dessa irmã, meu Pai. E se conecte, meu Pai, com ele, com ela, Pai Santo. Oh, Pai amado, eu te peço que o Senhor interceda por nós junto ao Pai, Senhor. Que o Senhor, Pai Santo, possa escrever os nossos nomes no livro da vida, meu Pai. E que possa que se manter lá no livro da vida até Jesus voltar, Pai Santo. Oh, Pai amado, tenha misericórdia das nossas almas. Nós somos pecadores, somos falhos, meu Pai. Mas queremos estar junto de Ti, Senhor, todos os dias da nossa vida, Senhor. Então, Pai Santo, aceita o nosso pedido de perdão, o nosso pedido de misericórdia, Pai Santo. Em nome de Jesus, Senhor, toma cada vida nas Tuas mãos, meu Pai. Toma a minha casa, toma a casa desse irmão, meu Pai, dessa irmã, Senhor. E guarda-nos, meu Pai, debaixo do Teu manto sagrado, meu Pai, tornando-nos invisíveis aos olhos do mal, Pai amado. Assim eu oro em nome de Jesus, Senhor, te agradecendo por mais um dia, meu Pai. Mais um dia de live, mais um dia na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, assim eu oro. Amém, amém e amém. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Glórias e glórias e glórias. Aleluia, Jesus. Fiquem todos na paz de Cristo. E a gente se vê amanhã, se Jesus não voltar. Amém? Fiquem com Deus. Um beijo grande. Beijo.